Vamos falar hoje sobre as tecnologias dos inversores, né? Atualmente no mercado nós temos dois tipos de inversor, né? O inversor tradicional, que é o inversor string, que é aquele equipamento de parede. Geralmente ele é grande, né? E de fácil acesso. E nós temos o microinversor, que ele é menor, né? E ele fica embaixo da placa solar. E quais são os prós e os contras dessas duas tecnologias? Primeiro, falando da parte elétrica. Numa ligação de sistemas fotovoltaicos tradicional, as placas elas são conectadas em série. E o que isso significa, né? Se uma placa ela tiver algum problema com sombreamento, por exemplo, vai cair o percentual de geração daquela placa e também de todas as outras placas que estiverem conectadas em série naquele arranjo fotovoltaico. Ou seja, em projetos com sombreamento, esse tipo de situação é muito crítica e precisa ser analisada. Quando a gente está olhando o microinversor, a ligação ela não é em série, ela é uma ligação em paralelo. Cada placa solar ela está conectada em paralelo com a outra. Ou seja, se uma placa for sombreada e cair a geração, as demais placas não serão impactadas por conta daquela placa que teve a geração a menor, por conta da conexão elétrica. Então, a gente tem uma conexão em série e no outro nós temos uma conexão em paralelo. Então, em São Paulo, a gente tem muito problema com vegetação, árvore, né? Também edifícios, às vezes uma residência que tem uma caixa d'água e que gera sombreamento nas placas em um determinado horário do dia. Então, nessa situação, o uso do microinversor pode ser algo mais inteligente, isso daí tem que ser estudado. Um outro benefício do microinversor também é a questão da facilidade da instalação. Via de regra, como ele fica embaixo da placa, ela é uma instalação mais clean, vai menos, né, eletroduto, fiação. Eu vou deixar aqui ao lado uma fotografia, né, de uma instalação tradicional com inversor string e com o microinversor. O microinversor ele fica praticamente escondido embaixo da placa solar. Agora, quais são os contras do microinversor, né? Via de regra, nós temos uma questão do preço. O preço do microinversor no passado ele era muito mais caro, né? E ainda bem que nos últimos anos houve uma redução significativa do preço do material e praticamente os preços estão muito similares. Mas o microinversor ele pode ser um pouquinho mais caro ainda, tá? Uma outra questão, que aí não tem nem certo ou errado, é a questão da ampliação da geração fotovoltaica no futuro. Muitos clientes me procuram e falam, olha, eu queria colocar 10 painéis fotovoltaicos, mas se eu quiser colocar mais 2, 3, 4, 5 painéis no futuro, eu posso? E vamos lá, né? Em ambas as situações isso é possível, só que com o inversor string, ele tem uma característica do overload, ou seja, geralmente ele aguenta até 30% de overload, de sobrecarga. Isso significa que a gente pode colocar a quantidade de painéis na potência nominal e depois a gente faz o cálculo para o cliente explicando, olha, daqui dá para colocar mais 2, 3 painéis no futuro sem substituir esse inversor, somente comprando os painéis. Já no microinversor, como é que funciona? Cada microinversor, pelo menos o que a gente trabalha, ele aceita a conexão de até 4 placas fotovoltaicas. Ou seja, né, se a gente trabalha com um sistema com 4 placas, é um sistema com um microinversor. Com 8 placas, seriam 2 microinversores e assim por diante. Então, se você quiser expandir, você vai ter que comprar a placa e o microinversor provavelmente, considerando, né, esse arranjo de 4 em 4. Ok?
E por fim, né, qual que seria uma outra desvantagem do microinversor, que seria a manutenção. Eu tive um cliente, né, que ele teve que trocar o link de internet da casa dele, trocou, e ele perdeu o sinal. E a gente faz o acompanhamento remoto daquela geração. E a gente entrou em contato com o fornecedor do equipamento e ele falou para fazer o reset do microinversor. E é muito simples, tem um botão, é só apertar o botão lá por 5 segundos e o equipamento ele faz o reset. Só que nesse caso o equipamento está lá embaixo da placa solar. Então é necessário chamar o instalador tem que levar a escada, era uma casa de 3 andares, retirar as placas solares para conseguir apertar esse botão e fazer o reset. Ou seja, no inversor de parede, o acesso ele é muito mais fácil. No microinversor, o acesso ele é mais difícil. Então, ambas as tecnologias têm os prós e os contras. Avalie com os nossos especialistas qual que é a melhor solução para o seu caso.